capítulo 28, do 18 até o 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 20, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Feche os olhos, vamos orar novamente. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque essa é a palavra que o Senhor deixou aos teus discípulos. E nós cremos que o mesmo Espírito que inspira a inscrição desse Evangelho é o mesmo Espírito que testifica isso aos nossos corações hoje. E a tua palavra diz que o Senhor estará com nós até os fins dos tempos, Pai. Muito obrigado a isso. Deus, traga nossos corações cativos ao que o Senhor tem a nos ministrar, ao que o Senhor tem a derramar na tua igreja, Pai. Em teu nome eu oro. Amém. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens ao terceiro dia, onde nós exploramos os 3 últimos dias de Jesus como homem aqui na terra. Ao longo dos 3 últimos domingos, nós retratamos sobre 3 dias cruciais da vitória de Cristo. Obrigado, meu irmão. Amém? No primeiro domingo, nós vimos a respeito do primeiro dia, o caminho da morte. Morte essa que foi profetizada no Antigo Testamento, como o pastor Euler trouxe para a gente, e cumprida em Cristo. Morte profetizada pelos profetas no Antigo Testamento, ao longo dos livros, e cumprida nos Evangelhos. A Bíblia sendo a história real e infalível, como nós acabamos de cantar. E caminho esse que Jesus percorre por toda a sua vida, ciente de que ele deveria morrer. Afinal, esse era o propósito da vinda do Messias como homem. Nós partimos para o segundo domingo e nós vimos aqui o segundo dia, o lugar silencioso, onde Cristo morre, dá um suspiro, e logo após Cristo bradar o grito mais ensurdecedor de todos, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? O mundo entra em crise, o desespero reina, o que está acontecendo? A angústia nos corações é tomada, afinal o mestre que dizia que reestabeleceria o reino do Senhor, morreu. Lugar silencioso esse que por vezes nós clamamos a Deus da mesma forma como Cristo, perguntando se Ele nos abandonou e por que Ele nos abandonou. Mas aqui eu deixo uma pergunta, será que Ele realmente nos abandonou? No domingo passado, nós celebramos e nós vimos que Ele não nos abandonou, que Ele morreu no segundo dia, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque esse é o significado do terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele vive, Ele está aqui hoje. No domingo passado nós celebramos como igreja uma cantata maravilhosa, exaltando a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado. Não há mais necessidade de choro, nem de angústia, pois o todo-poderoso Cristo ressuscitou. Ele não está mais lá no sepulcro, é isso que nós celebramos. E aqui eu gostaria de citar um pequeno trecho de uma poesia chamada Ensaio sobre Luz. É uma poesia muito bonita, mas eu gostaria de citar aqui um pequeno trecho. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado aflito, ele estava na verdade levando sobre si o nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, nossas feridas eram curadas, em sua vergonha, nossa culpa extinguida. O sol se escondeu, os anjos desabaram em dor e o filho se foi. Morreu. Mas como poderia a morte, que nada mais é do que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a justiça, pois Ele é Deus? Enquanto o odiávamos e o matávamos, Ele providenciava a nossa liberdade. Enquanto rimos de suas dores, Ele aspirou as nossas. Aleluia! Essa é a vitória, e nós cantamos no domingo passado uma canção, onde está a morte, a tua vitória? Ele vive, Ele ressuscitou. Ele desmoralizou as trevas. Ele pagou em si mesmo o resgate por nossa liberdade. Hoje nós somos livres. Mas o que significa essa liberdade? Nós somos livres do quê? Nós somos livres para quê? Nós somos livres para fazer o que nós queremos? Porque o ponto aqui é, nós vivemos sobre uma influência pecaminosa do pecado.
Mesmo nós, que uma vez já entregamos os nossos corações a Cristo e tentamos viver todos os dias uma vida de piedade, uma vida de justificação, sendo justificados unicamente pela graça, porque somente a graça tem poder de nos justificar. Mesmo nós vivendo todos esses dias, nós ainda corremos sérios riscos de esquecer do que aconteceu naquela cruz. E ao invés de vivermos a liberdade que Cristo nos providenciou e que pagou para nós vivermos livre pelo teu sangue, pelo sangue dele, nós sucumbimos em nossa própria liberdade. E nós voltamos ao pecado, nós voltamos à miséria. Cristo morreu, amém? Cristo ressuscitou, amém? Nós cremos nisso. Isso é bem claro para nós como cristãos. Isso é bem claro para nós que um dia ouvimos dessa mensagem tão gloriosa que é a vitória de Cristo na cruz. Isso é claro, nós somos livres. Mas não para por aqui. Como Cristo na cruz não findou no segundo dia com ele morto, mas sim deixou uma brecha para o terceiro dia, e o plot twist, Jesus ressuscitou, o sepulcro estava vazio e ele vive. A nossa liberdade também não para por aqui. O plano de Deus não termina no terceiro dia, existe uma missão. E aqui nós entramos num quarto dia. Minha vida em missão. No primeiro dia nós vimos o caminho de Cristo, até ele chegando ele no Getsêmani, chorando de angústia, ele sendo levado preso, Pedro o negando, ele sendo julgado, ele no caminho com a cruz até o Calvário, ele sendo morto e não para por ali. Ele ressuscita e não para por ali, existe uma missão. A cruz nos desafia a agir e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo. Lucas, no capítulo 24, verso 46 até o versículo 48. Aqui Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado e aparece aos discípulos com o seu corpo glorificado, ressuscitado, ressurreto. E disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E a pergunta para nós é, nós somos testemunhas dessas coisas? Afinal, por que nós deveríamos viver em missão? Por que renunciar a coisas que nós gostamos, coisas que nos tiram um sorriso, coisas que nos alegram de certa forma, coisas que nós podemos dizer até que é um hobby para mim, é algo que eu gosto. Por que nós renunciamos a essas coisas a fim de sermos testemunhas de Jesus para outras pessoas? Por que falar de Jesus no meu serviço, na minha escola, na faculdade, ou na onde eu estiver, seja lá onde eu estiver? Por que falar disso? Isso não deveria ser uma função dos pastores? Não é uma função dos missionários, dos evangelistas, dos líderes? Não é só uma função deles, dessas pessoas? Por que eu, como um cristão que só quero vir, curtir uma música que fala sobre Jesus, ouvir uma palavra e voltar para casa e só isso mais, por que eu deveria viver uma vida em missão? Por que disso tudo? E nessa noite eu gostaria de pontuar 4 respostas para essa pergunta. 4 respostas. A primeira delas, por que eu deveria viver uma vida em missão? Porque Cristo nos libertou. A primeira resposta é porque Cristo nos libertou. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Nós precisamos trazer à memória aquilo que Cristo levou na cruz. Nós precisamos trazer à memória todos os dias o sacrifício de Jesus, todos os dias das nossas vidas, não somente quando chegar a Páscoa, não somente quando nós chegarmos na Santa Ceia, não somente quando nós olharmos para uma cruz e nós temos que garantir que essa memória esteja viva em nossas mentes todos os dias da nossa vida, porque o sacrifício de Jesus é atemporal. O que significa isso, atemporal? Ele aconteceu há milhares de anos atrás, garantindo que nós hoje, no mundo moderno, nós tivéssemos vida e nós fôssemos libertos pelo sacrifício de um homem há 2000 anos atrás. Nós temos consciência disso, isso faz sentido de alguma forma para nós? Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 24. No fim do versículo ele vai dizer, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim.
Em um devocional, Charles Spurgeon vai destacar algo muito interessante. Parece quase impossível que aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e amados com amor eterno pelo Filho de Deus possam se esquecer desse gracioso Salvador. Parece quase impossível, né? Que pessoas que foram tanto amadas, pessoas que foram justificadas pelo sangue do Cordeiro, possam esquecer daquilo. E Charles Spurgeon, um pouco mais abaixo desse devocional dele, ele vai registrar: infelizmente, nós não podemos negar que isso aconteça. Porque, de fato, nós esquecemos. Cristo nos livrou da morte, do pecado, das trevas, da angústia, da mentira. E nós vamos guardar isso só para nós? Ou pior, nós vamos retornar às práticas que um dia Ele nos livrou, as práticas que antes nós fazíamos, antes de sermos encontrados e libertados por Cristo, nós vamos retomar a isso. Quando Paulo está escrevendo aqui em 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia do Senhor e falando que nós devemos partilhar do pão e do cálice, fazendo isso em memória dele, é para nós trazermos à memória o que Ele fez por nós, e nós vamos insistir em guardar essa vitória de Cristo só para nós, ou nós vamos retornar a essas práticas que um dia Ele nos livrou, aos pecados, ou coisas que nos levam a pecar, lugares que nós não deveríamos estar, que nos levam a pecar, que Ele um dia nos livrou, que Ele um dia Ele pagou a nossa dívida com preço de sangue, o sangue dEle. Nós vamos voltar a essas práticas que, aqui eu gosto de um autor chamado John Stott, que ele vai registrar em um de seus livros. Vamos voltar, insistir em voltar a essas práticas egoístas. E aqui eu faço uma pergunta para todos nós. O que Cristo fez na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, foi algo egoísta? Muito pelo contrário. Nós precisamos trazer à memória que Cristo era Deus, encarnado como um homem. E como Paulo vai registrar, Ele não usurpa ser igual a Deus, mas Ele se entrega a seres tão pecadores como nós. Por que nós devemos viver uma vida em missão? Porque Ele nos libertou. Irmãos, essa questão da liberdade do Evangelho é muito interessante quando nós olhamos para uma história muito conhecida por nós. A história dos moravianos. E eu quero compartilhar com vocês essa história que é real. 2 jovens moravianos de 20 anos, eu tenho 21 anos. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos, cujo dono era um agricultor britânico ateu. O coração dos jovens se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas, sem jamais ouvir falar sobre o Evangelho do Pai. Então esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se eles poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono foi imediata, de que eles não poderiam ir como pregadores, de que evangelho nenhum chegaria até aquela ilha. Então, esse seria um ponto que provavelmente faria a maioria de nós desistir. Mas para eles foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas. E sabe o que eles fizeram? A maioria de nós conhece essa história. 2 jovens de 20 anos se compadecem de tal forma por 3.000 vidas que nunca iriam ouvir sobre o Evangelho do Pai, sobre a cruz que um dia nos libertou, que um dia libertou esses 2 jovens. Sabe o que eles fazem? Eles se vendem como escravos. Se vendem. Se vendem como escravos, longe disso aqui, de celular, da nossa liberdade, de vestes bonitas, de uma higiene pessoal bacana. Eles pontuam na vida deles que eles nunca mais veriam seus familiares, seus amigos, e eles se vendem como escravos. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de suas vidas, mas jamais suportariam que tantas almas morreriam sem salvação. 2 jovens de 20 anos, o valor da venda pagou a viagem até a ilha, e depois disso jamais se receberam notícia dos 2. Na hora da partida houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais vão ver seus familiares e amigos.
e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em alta voz: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. Isso provoca alguma coisa nos nossos corações? Quando nós ouvimos falar de pessoas que morrem sem conhecer o Evangelho, de pessoas que padecem de dor, não uma dor física, mas uma dor na alma, porque estão longe do Pai, isso de alguma forma mexe com os nossos corações. E aqui eu quero usar uma ilustração que Deus trouxe ao meu coração, que serviu para mim. Ou será que o meu coração está preocupado demais com o meu bem-estar e aquilo que eu quero fazer? Como John Stott vai citar em um livro dele, eu vou citar isso novamente. Eu vou voltar a essas práticas egoístas, a viver uma vida de egoísmo, quando o meu Cristo, aquele que eu digo que eu quero viver igual, aquele que eu falo que é o meu Salvador, é o meu Senhor, que eu até carrego uma cruz no peito para relembrar disso, eu não vou viver igual Ele, porque Ele não foi egoísta. Esses jovens entenderam que eles foram libertos por Cristo, meus irmãos. Eles se venderem como escravos não era para garantir uma vida em confinamento, mas levar adiante a notícia de que Cristo pagou a liberdade. Isso parece uma dualidade, né? Nós falamos de liberdade, mas nós vemos 2 jovens se vendendo como escravos para não terem uma liberdade. E aqui eu quero citar uma frase de um outro autor que vai dizer que na realidade do Evangelho, a realidade das coisas mudam de cor. Quando as pessoas olham para nós, quando nós fazemos algumas renúncias, nós renunciamos a fazer algumas coisas, possivelmente as pessoas que estão ao nosso redor, mas por que, cara? Por que você está fazendo isso? Ser crente é ser isso? Você não pode fazer nada? Você não pode abrir mão de um culto de sábado, de um culto de domingo, para você ir curtir algo comigo? Na visão do mundo, nós vivemos aprisionados, mas nós não vivemos aprisionados, pois nós temos liberdade do pecado. As amarras que um dia estavam em nossos braços, nos nossos pés, nas nossas cabeças, como um colar que nos circundava aqui, puxando nós para o inferno, Cristo vai lá triunfantemente e rasga essas correntes. Ele rasga isso. Por que nós devemos viver em missão? Porque Cristo nos libertou, amém? Cristo nos libertou, irmãos. Talvez nós não precisamos nos vender como escravos, talvez, para viver uma vida em missão, como essa que esses 2 jovens viveram. Apenas o fato de nós não fazermos algo que poderia gerar dúvidas a respeito do caráter de Cristo em outras pessoas, pode fazer uma diferença gigantesca. Afinal, nós fazemos em memória de Cristo, carregando o nome de Cristo. Nós não carregamos mais o nosso nome, as nossas forças, as nossas motivações, mas as motivações de Cristo. Só que é muito mais do que isso. Por que nós devemos viver em missão? Primeiro, porque Cristo nos libertou. Segundo, pois é a obediência. Isso é obedecer. E aqui eu gostaria de destacar uma frase: o amor de Deus por nós exige uma resposta. O amor de Deus por nós exige uma resposta. Não é possível que nós possamos falar que um dia nós recebemos esse amor e não reagirmos a ele. O amor de Deus por nós exige uma resposta. A resposta é essa, seja em ações, palavras, renúncias, em outras coisas. E dentre essas outras coisas, uma delas é viver em missão. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, uma parábola registrada em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, Jesus contando essa parábola, a parábola dos talentos, ou a parábola dos servos. Em Mateus 25, verso 14, Jesus, ele vai compartilhar uma parábola sobre um homem que ele estava saindo em viagem. E ele reúne 3 de seus trabalhadores, 3 servos seus, e divide entre eles o seu dinheiro. Ao primeiro ele distribui 5 talentos. Ao segundo ele distribui 2 talentos. E ao terceiro ele distribui apenas 1 talento. Os 2 primeiros, os que receberam mais, eles multiplicaram o que receberam, e o patrão deles os parabenizou e os abençoou. Mas o terceiro, meus irmãos, o terceiro guardou com medo de perder o pouco que ele havia recebido. Aquilo que ele recebeu, ele guardou, ele enterrou com medo de perder. E parece até uma atitude coerente, né?
Parece algo que tudo bem. Ele teve medo de ter recebido só um pouco, e com o medo de perder aquilo, ele vai lá e guarda, até o patrão voltar. Parece coerente isso, mas ele recebe uma dura repreensão. Mateus 25, no verso 25, até o verso 28. Tive medo de perder seu dinheiro. Aqui, o patrão está indagando ele. E ele responde ao seu patrão: tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido com juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem aos que têm 10 talentos. No versículo 30, agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui parece algo muito duro, né? Ele só escondeu o talento. Para que receber uma punição tão severa como essas? Aqui é preciso lembrar que quem nos contou essa parábola foi o próprio Cristo. O mesmo Cristo que morreu por amor. O mesmo Cristo que é amor. O mesmo Cristo que perdoa os nossos pecados. O mesmo Cristo que morre numa cruz. Também fala de uma punição tão severa a alguém que esconde seu talento. E aqui nós estamos em uma segunda resposta a por que viver em missão. Pois é a obediência. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós devemos viver em missão, pois estamos obedecendo a nosso Senhor, que confiou talentos em nossas mãos, para que com eles nós façamos discípulos de Jesus. Ah, mas eu não sei tocar violão, não sei tocar bateria igual o Joxan, o Eduardo, o Duda. Não sei fazer solos na guitarra igual o Thiago Neri ou o Lucão. Não sei cantar. Eu não sei desenhar, eu não sei fazer as artes que as meninas fazem, tão bonitas para as nossas divulgações. Eu não sei fazer tantas coisas como essas. Meus irmãos, aqui eu não conversei com ele antes do culto para poder falar sobre ele, mas aqui eu gostaria de glorificar a Deus pela vida do irmão Alex e da irmã Kátia. Irmãos, as nossas cadeiras nos cultos de domingo, elas ficam todas organizadinhas, com os papéis de dízimo todos organizadinhos, porque um casal de irmãos, um casal de irmãos se dispõe todo domingo a vir aqui e organizar as cadeiras. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão honrando a Deus e servindo a Deus com os talentos deles. Amém? Nós podemos glorificar a Deus pela vida do irmão Alex e da irmã Kátia. Amém! Glória a Deus pela vida deles. Irmãos, nós recebemos talentos em nossas mãos. Mas quem nós temos sido? Cristãos que vivem em missão, fazendo discípulos, que multiplicam, como esses 2 primeiros servos que multiplicaram aquilo que receberam? Ou nós temos sido cristãos que se isolam numa bolha de crente, e se fecham ali? Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é muito pesado, gente. Esse servo inútil. Eu gosto de um comentário do pastor João Vitor Machado, da Igreja Central de BH. Ele vai pontuar que Jesus aqui, ele está atribuindo fidelidade à multiplicação. Diretamente. Nós podemos dizer que nós somos fiéis a Deus? Amém? Nós carregamos essa frase, eu sou fiel a Deus. Jesus atribui fidelidade à multiplicação. Se eu não multiplico, se eu não faço discípulos de Jesus, eu não estou sendo fiel à mensagem, ao evangelho, à missão que Ele deixou para mim. Por que viver em missão? Pois nós estamos em obediência. Ser um servo bom e fiel é multiplicar, fazer discípulos de Jesus, viver e obedecer à missão. E aqui eu gostaria de compartilhar de algo que nós já sabemos, que a nossa igreja faz para garantir que nós possamos viver em comunhão. Nós temos aqui, como igreja missionária em Carapó, algumas ferramentas para que nós possamos convidar pessoas para ouvirem sobre o evangelho de uma forma descontraída. Uma ferramenta dessas é o PG, são os PGs.
Os grupos pequenos nas casas é uma ferramenta que a nossa igreja tem, é uma visão que Deus tem dado à nossa equipe pastoral, de expansão, não da nossa igreja, mas do reino de Deus. É muito mais do que uma placa de uma igreja, é muito mais do que o nome de um pastor, é muito mais do que um líder, é muito mais do que uma casa que está recebendo um PG, é o reino de Deus. São vidas que estão em xeque, que estão em jogo. Meus irmãos, o mundo não perde tempo para buscar quantas pessoas possíveis eles podem. O pecado não perde tempo em fazer isso, mas nós perdemos. E por quê? Porque nós não obedecemos a missão. Jesus atribui fidelidade à multiplicação. Nós temos alguns PGs. Alguns desses PGs já estão prontos a serem multiplicados. Amém, Bia? Em nome de Jesus. Para isso, nós precisamos de pessoas que se dispõem a abrir lares, pessoas que se dispõem a liderarem um PG, e mais do que isso, meus irmãos, pessoas que se dispõem a estar em um PG. Por isso, se você não faz parte, ou se você até já foi em algum PG, no fim do culto, passa lá no balcão de integração. Nós vamos entrar em contato com você, para você participar de um PG. Nossos PGs acontecem nas quintas-feiras, 19h30, é importante que nós possamos participar. Viver em missão. Por que viver em missão? Porque nós estamos em obediência. Por que nós devemos viver em missão? Pois Ele é a esperança. Ele é a nossa esperança. Amém? Ele é a minha esperança. Ele é o motivo por qual eu acordo todos os dias, eu faço tudo o que eu faço, é por causa dele. É porque ele me traz a memória de onde eu estava se não fosse ele. E o que eu quero compartilhar com os irmãos em Lucas, no capítulo 2, o verso 25 e 26. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe havia revelado de que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Aqui é a única vez que nós vamos ler sobre esse homem, sobre Simeão. Um homem que aparece por poucos versículos, mas que recebeu algo que poucos receberam antes da vinda de Cristo. Sendo ele um homem comum, ele tinha o Espírito Santo. Nós podemos observar ao longo do Antigo Testamento que os reis recebiam o Espírito Santo para governar Israel, que os profetas falavam em nome do Espírito Santo. Mas Simeão, um homem que vai ser citado em poucos versículos, recebe uma honraria tamanha. Aqui, Jesus ainda não tinha vindo, ainda não tinha cumprido seus milagres, ainda não tinha morrido, muito menos ressuscitado. E é interessante que ao longo dos versículos mais tarde, aqui em Lucas, no capítulo 2, Simeão, é cumprida a promessa que foi feita a Simeão, e ele vê Jesus nos braços de José e de Maria. Ele vê o pequeno Cristo. E ali ele vai deixar uma canção tão maravilhosa. Os meus olhos viram a salvação. Nos braços de uma mulher. A salvação estava em um menino, com braços como nós, com mãozinhas pequeninas. Esse era o nosso Cristo. Agora imagine comigo. Imagine que você está no lugar de Simeão. E você recebe uma promessa de que você vai ver o Messias. Queria resgatar a sua família, o seu povo da morte. Como que você viveria? Como que eu viveria os nossos dias? Vou compartilhar com vocês como eu viveria os meus dias em absoluta expectativa. Indo dormir, acordando, indo comer, fazendo tudo e carregando uma mensagem, pastora Roseli. O Espírito Santo disse a mim de que eu não morreria sem antes ver o Messias, pastora. Pastora, eu não vou morrer antes de ver o Messias. E depois que eu vi o Messias, pastor, eu vi o Messias, meus olhos viram a salvação, aquele que traria a redenção, aquele que iria resgatar-nos do pecado. E eu imagino que Simeão vivia todos os seus dias na esperança disso, que fazia tudo que ele fazia era com essa esperança. E hoje nós sabemos que Jesus já veio, de que ele morreu e de que ele ressuscitou e de que ele triunfou sobre a morte. E nós vivemos na esperança que aponta ao passado, a vitória de Cristo na cruz, mas também que nos leva a ficar esperançosos de que Cristo vai voltar para nos buscar. E nós somos um povo que canta Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.
o Espírito Santo habita em nós e nos traz essa esperança, amém? Nós vivemos na esperança de que Cristo há de voltar. Esperança de que Ele vai vir nos buscar, e nós devemos viver a espalhar essa esperança. Eu acho muito interessante, os irmãos sabem, eu sou apaixonado por futebol, eu gosto muito disso. E tem alguns jogos em específicos que são muito bons. Esse fim de semana teve uma final de um campeonato espanhol entre os dois maiores times do mundo, na minha opinião, fora o Corinthians, Barcelona e Real Madrid. Barcelona abre o placar, Real Madrid faz uma virada e o Barcelona vai lá e faz uma remontada, ele vira uma virada. E aí eu, com os amigos que eu falo sobre futebol, eu já mando mensagem, já falo, vocês viram isso aqui, gente? Se eu sou capaz de espalhar algo tão simples como futebol, como um time que fez uma virada, porque eu não vou espalhar o amor de Jesus que me libertou? Se nós postamos tantas coisas em nossas redes sociais, nos nossos Instagrams, não é errado nós fazermos isso. Nos nossos status, no nosso Facebook, sei lá. Se nós postamos tantas coisas e nós nos dedicamos com um vigor e um tamanho, um fervor para fazer isso, por que nós não vamos fazer a mesma coisa para falar da esperança de que Cristo nos trouxe? Meus irmãos, há esperança para nós. Há esperança. Eu tenho 21 anos, eu vivi poucas coisas ainda na minha vida, se comparado a alguns irmãos aqui que são mais experientes. Vamos falar dessa forma para ficar mais legal. Se comparado a alguns irmãos aqui que são mais experientes. Eu vivi poucas coisas, mas irmãos, eu posso dizer para vocês veemente de que Cristo me libertou. Eu não faço ideia do que o pecado havia reservado para mim. A morte, não sei. A depressão, eu não sei. O que eu tenho plena convicção e consciência de que Cristo no Calvário me libertou e eu vivo sobre essa esperança. E todos os meus dias eu desejo e anseio responder por isso. Porque Cristo me libertou. Eu não vivi como Simeão, sobre uma promessa de que eu veria o Cristo antes de morrer. Mas como Simeão, eu me apego a essa esperança de Cristo vai voltar. E que eu quero, meus irmãos, o desejo do meu coração, do meu jovem coração, é que milhares de pessoas entrem conosco nos céus e que nós possamos lá louvar e glorificar o nome do nosso Deus até sei lá até quando, a eternidade, né? Por que nós devemos viver em missão? Porque Cristo nos libertou, porque nós estamos em obediência a Ele e porque Ele é a esperança. Aqui eu quero compartilhar também sobre os dois homens no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, verso 32 até o 34. Disseram um ao outro, aqui Cristo já havia ressuscitado, e a mensagem, a notícia de que aquele homem que falava coisas tão bonitas havia morrido, e que provavelmente seu corpo havia sido roubado, ou que ele havia ressuscitado como ele tinha prometido, a notícia corria. E dois homens no caminho de Emaús, eles estão compartilhando sobre isso. E Jesus aparece a eles nesse caminho. E caminha com eles. Sem eles terem a consciência de que era o Cristo ressuscitado, glorificado. E Cristo, em um bom humor, vai perguntar, de que vocês estão falando? E eles vão, você não ouviu? Como assim você não ouviu, cara? Tá mó bafafá, pô. E eles vão caminhando, fica tarde, eles chegam em suas casas, eles convidam Jesus para banquetear com eles, e quando eles partem o pão, Jesus não está mais lá, e os olhos deles se abrem, e os corações deles queimam. E no versículo 32 de Lucas 24, disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Eu gosto disso aqui, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que haviam se reunido e estado com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Eles não perderam tempo. Acaso os nossos corações não ardiam enquanto nós cantávamos sobre a vitória de Cristo na cruz? Acaso os nossos corações de alguma forma não ardiam enquanto nós ouvimos falar sobre essa esperança? Acaso os nossos corações não ardem e não queimam de amor? O amor de Deus por nós exige uma resposta.
E esses dois homens do caminho de Emaús, cujos nomes estão destacados, eles não perdem tempo. Eles correm para falar que Cristo havia aparecido para eles. Sabe por que nós vivemos em missão e nós não perdemos tempo, meus irmãos? Porque Ele é a nossa esperança. Amém? A quarta e última resposta, vamos retornar à primeira, porque Ele nos libertou, porque é a obediência, porque Ele é a esperança. E por que nós devemos viver uma vida em missão? Pois o próprio Cristo cumpriu uma missão. Lucas, capítulo 24, verso 44, 46, como aqui nós já vimos, Cristo já havia ressuscitado e estava com os seus discípulos. No verso 44 ele diz, em seguida ele disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei de que deveria se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Jesus abre a mente de seus discípulos para que eles compreendessem aquilo. E disse, no verso 46, sim, está escrito que o Cristo havia de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Cristo, o próprio Deus, se fez homem com uma missão. Pagar o preço pelos nossos pecados. E Ele cumpre essa missão. Por que nós vivemos em missão? Porque Cristo veio com uma missão. Irmãos, Deus é todo poderoso. Ele é justo. Quando nós olhamos ao longo do Antigo Testamento, nós vemos a lei que Ele deu ao seu povo, através de Moisés. Deus, Ele é tão justo, que Ele cumpre essa lei em Cristo Jesus, enviando o seu próprio Filho, que também era Deus, para morrer pelos nossos pecados. Cristo, o próprio Deus, recebe uma missão e a cumpre, sem hesitar. Ele cumpre e nos deixa a sua própria vida como exemplo. Filipenses, no capítulo 2, o verso 6 até o 8, embora sendo Deus, Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que Ele devesse se apegar. Em vez disso, Ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós vivemos as nossas vidas almejando talvez riquezas, um status, um poderio, mas Deus se fez a mais baixa de suas criaturas, se fez homem, a fim de morrer pelos nossos pecados. O Deus que se humilhou e morreu por pecadores como nós, Ele é o nosso maior exemplo. Ele se fez servo, Ele não negou a sua missão. E aqui é algo, Cristo é o nosso exemplo, amém? Paulo vai falar sobre isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E olha o que Cristo faz no Evangelho de João, no capítulo 13, o verso 13 até o 15. Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. Eu sou o mestre e senhor. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os pés, seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. O que Jesus faz aqui de lavar os pés dos seus discípulos era algo visto na sociedade, no contexto aqui de Cristo e dos discípulos, algo muito baixo. Era algo humilhante, completamente humilhante. O fato de Cristo ir lá, não vou citar o pastor, não. O fato de Cristo ir lá, tirar o calçado de seus discípulos e lavar os pés deles, ele se coloca em uma posição de humilhação. E olha o que Paulo está falando aqui em Filipenses. Em vez disso, ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele humilhou-se, meus irmãos. O próprio Cristo lava os pés das suas criaturas. Isso mexe conosco de alguma forma? Cristo não foi incoerente. Como assim um Deus se submetendo de alguma forma a lavar os pés das suas criaturas, dos seres que Ele criou? Como assim? Não, Cristo não foi incoerente. Ele foi servo, porque isso já havia sido profetizado em Isaías no capítulo 52, de que Ele seria o servo sofredor, de que esse servo viria. E nós não devemos ser incoerentes.
Se Cristo, que é o nosso maior exemplo, cumpre uma missão e serve uns aos outros, nós não devemos ser incoerentes. Nós não devemos viver uma vida de dualidade, uma vida que uma hora eu sou crente, uma hora eu não sou. Para determinadas coisas eu falo de Jesus, mas para essas coisas não. De determinadas coisas eu quero que Jesus dirija a minha vida, mas para isso aqui eu prefiro que Ele não toque. Isso é incoerência. Nós devemos e nós fazemos parte de uma comunidade de fé. Nós fazemos parte de uma igreja, da igreja missionária de Carapó, amém? E nós devemos servir na nossa igreja local. Porque isso está em concordância com o que Cristo deixou para nós. Servir somente... Aqui eu gostaria de citar algo muito interessante a respeito do ministério de louvor. Grande parte, se não todos, do nosso ministério de louvor não servem só no louvor. Boa parte dos meninos que tocam aqui, Rodrigo, o Joxan, Eduardo, o Duda, o Lucão, boa parte desses meninos que tocam aqui de forma tão magnífica e bonita, eles não servem somente a igreja tocando. Quando nós olhamos para as eletrocalhas que foram colocadas aqui, quando nós olhamos para as manutenções que precisam ser feitas, eles são os primeiros a estar aqui se dispondo a fazer isso. Na maioria das vezes fazendo isso no sábado, correndo para casa para tomar um banho e voltar para tocar no culto. Sabe o que é isso, irmãos? Coerência com o Evangelho. Aqui eu gostaria de citar também os teens. No domingo passado nós tivemos a nossa cantata de Páscoa e uma das ministrações que nós tivemos foi um teatro cego, que nós estávamos com vendas, né? Nós colocamos vendas e pessoas fizeram essas vendas. Quem que fez? Tiago Néria, Sayuri e a Tereza liderando os teens. Ficaram aqui até sexta-feira, até meia-noite, fazendo as vendas, gente. Sabe o que é isso? Coerência. Coerência, meus irmãos. Ser coerente, dizer que eu vivo uma vida em missão, porque eu sigo o espelho do meu Cristo, eu não fazer apenas aquilo que eu quero, ou aquilo que eu gosto. Não é fazer apenas quando me dá vontade, quando me dá na telha, quando eu estou animado. É se dispor, meus irmãos. Cristo, o servo sofredor, o maior exemplo para nós. Nós, servos desse Cristo. Amém? E concluindo, o amor de Deus por nós exige uma resposta. E qual que é a nossa resposta nessa noite? A cruz, ela tem de alguma forma algum impacto em nossas vidas a ponto de nos fazer chorar pelas pessoas que não têm Jesus. Aqui eu quero destacar a vida de Jeremias, do profeta Jeremias. Quando nós lemos ao longo dos capítulos de Jeremias, do livro de Jeremias, e em um determinado capítulo ele vai dizer assim uma frase que para mim foi muito tocante: Senhor, renova as minhas lágrimas, aumenta dentro do meu coração como se fosse uma represa, para eu chorar por aqueles que não conhecem a Ti, por aqueles, ó Pai, que não correspondem ao Teu amor. E aqui eu faço uma pergunta: o amor de Deus, a cruz tem um impacto tão grande nas nossas vidas a ponto de nos fazer chorar por essas pessoas que não têm Jesus? A ponto de nós padecermos e sentirmos compaixão, empatia por essas vidas? Nós devemos viver uma vida em missão, pois Cristo nos libertou, pois nós estamos obedecendo a Cristo, pois Ele é a esperança e Ele mesmo cumpriu uma missão. E nós vamos viver uma vida em missão? Para nós refletirmos e praticarmos qual o impacto da ressurreição em nossas vidas. Qual que é o impacto nos nossos dias, por mais corridos e ordinários que sejam, por mais monótonos e nublados que sejam, qual o impacto da ressurreição em nossas vidas?
A segunda pergunta para refletirmos e praticarmos: como podemos viver em missão? Levando a mensagem de esperança e transformação que recebemos. O pastor Euler disse aqui mais cedo, nós como equipe pastoral estamos à disposição para auxiliá-los, para direcioná-los, para caminhar junto com vocês. Nós temos líderes espalhados pela igreja, prontos a servir uns aos outros. Nós temos a nossa liderança de jovens, os nossos líderes dos teens, as meninas que lideram os PEDs, os KIDs, prontos a nos auxiliar ao que nós devemos fazer na nossa caminhada, a fim de que nós possamos responder essa pergunta: como podemos viver em missão, levando a mensagem de esperança e transformação que recebemos? E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 1 e verso 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Que as pessoas nos vejam como servos. Que as pessoas olhem para nós e nos vejam como pequenos cristos. E o que se espera de uma pessoa que é serva é que ela seja ao menos fiel. E o que Cristo vai retratar como fidelidade? Multiplicação. Nós vivemos uma vida em missão. E nós vamos decidir viver uma vida em missão? Amém? Convido você a fechar os seus olhos, a tomar uma decisão particular entre você e Deus. E eu convido você também a não tomar essa decisão somente hoje, mas todos os dias da sua vida.